Me conta mais o Grêmio aí, Simon. Que finaliza nesse momento, Marcelo Debó, na preparação dentro do CT Luiz Carvalho para a partida de amanhã, 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro. O Grêmio querendo voltar a vencer no Brasileirão para dar uma respirada e chegar mais tranquilo para essa decisão de Campeonato Gaúcho. E por isso, o técnico Luiz Castro deve, pelo que se indica nos bastidores, fazer trocas pontuais no time. Existe uma expectativa de volta de pelo menos um dos meias. O Monsalve vem treinando com bola, mas o Grêmio tem todo um resguardo pela questão física, o histórico recente de lesões musculares. O Williams, uma situação mais delicada, porque teve um desconforto muscular, 38 anos, o Grêmio não quer arriscar também com esse jogador. Então, a participação de um meia de ofício é incerta nesse jogo de amanhã. Por outro lado, 2 dos principais nomes contratados pelo Grêmio nessa janela de transferências devem ficar à disposição. O Leonel Pérez, que vem se destacando, trouxemos essa informação no final de semana, tem agradado não só a comissão técnica, os dirigentes, mas os próprios jogadores. Ele tem quase 1,85 m, bom na bola aérea defensiva e ofensiva, em posição física, boas interceptações e consegue dialogar com os outros jogadores no meio campo. Ele já está regularizado no BID e está à disposição da comissão técnica. No mínimo, pro banco, ele vai. E por que é importante dizer que ele está surpreendendo? Porque quando a gente se refere à dupla de volantes que o Grêmio trouxe do futebol argentino no último mês, o Nardoni, campeão argentino e da Sul-Americana pelo Racing, ele tem muito mais expectativa. O Grêmio pagou quase 3 vezes mais em cima do Nardoni do que o Leonel Pérez. E o Nardoni ainda não está no BID, falta um documento ainda a ser enviado da Argentina. Até o Grêmio chegou a atrasar o pagamento na semana passada, fez a quitação da entrada da primeira parcela de $4 milhões na sexta-feira, e no final de semana, pelas informações que eu trabalhei, o Racing alegava que não tinha recebido. Isso deve ter pingado entre segunda e hoje, e o Grêmio está aguardando essa liberação desse documento. Que constar até hoje, né? 7 da noite. Então é uma questão que o Grêmio aguarda, não sei se isso vai ter impacto dentro do planejamento da comissão técnica. Pelo relato que eu ouvi nos últimos dias, a ideia do Luiz Castro é pelo menos colocar um em campo já como titular. Até pelo revezamento, né? Pelo que ele vem implementando. Bom, em relação ao time, quem deve começar como titular? O Everton, goleiro, não tem por que preservar um goleiro. João Pedro jogou apenas um tempo. A zaga, eu acho uma incógnita, porque Wagner Leonardo está suspenso. Faz bom tempo o jogo Grêmio-São Paulo, mas é a rodada seguinte, tem uma suspensão automática. A gente tem que fazer essa lembrança. Na lateral esquerda, o Caio Paulista perdeu terreno, então o Marlon deve ser titular por ali. Tem o Noriega à disposição, pode ser zagueiro, pode ser volante, Nardoni ou Léo Pérez. O Arthur, eu coloco uma dúvida, que vem jogando, se desgastando muito até emocionalmente. O Grêmio tem um cuidado com esse jogador. Pavon, Carlos Vinícius e Amuso devem formar o trio de ataque do Grêmio para esse jogo. Mas tem alguns mistérios e eu coloco essa possibilidade do Nardoni ou do Leonel Pérez, um dos dois aparecer como titular já amanhã. No contexto do Grêmio, não há a menor dúvida, né, Simon, que a classificação para a final, nos pênaltis, ela dá uma aliviada em um contexto em que o Grêmio ainda não empolgou, né? E a régua começa a aumentar à medida em que os reforços podem estrear amanhã, né? Os novos volantes argentinos. Como tem sido visto esse contexto dentro do Grêmio de ter a vitória contra o Botafogo dos chamados confrontos grandes? E a gente pode colocar o Juventude no contexto, né? 3 enfrentamentos com aquela que é a segunda força depois do Inter de adversários do Grêmio, em que o Grêmio não ganhou nenhum dos 3 jogos também. O Grêmio sabe que está numa equipe de informação. O Grêmio fez 19 liberações do time profissional em 2026 e nos próximos dias esse número deve chegar a 21. O Cuejar tem um acordo já encaminhado com o Grêmio para rescisão contratual, e é muito mais pelo que o Cuejar apresentou dentro e fora de campo que o Grêmio está liberando este atleta, e o Cuejar não abre mão de 1 centavo sequer do que ele tem a receber, e o Grêmio deve parcelar, prolongar esse pagamento, que iria pagar para o Cuejar ficar à disposição até dezembro, consegue com o Cuejar, daqui a pouco, sei lá, um acordo de 2 anos por mais tempo para pagar esse jogador. E o Cristaldo, que deve se transferir para o futebol norte-americano. Então são 2 liberações que o Grêmio deve sacramentar. E um levantamento de cabeça, o Grêmio, mesmo quando caiu da primeira para a segunda divisão em 2021 para 2022, limpou tanto o vestiário. Então, uma profunda modificação que o Grêmio faz, não só em metodologia, com a chegada do Luiz Castro, com métodos diferentes em relação
vamos lá, Mano Menezes, Gustavo Quinteiros, Renato Portaluppi, de treinamento, de dia a dia, né, de sistema de jogo, mas também de peças, e o Grêmio fixando jovens jogadores que foram atrações contra o Juventude num jogo que até então era o mais importante do ano, que levou o Grêmio à final do Gauchão, mas também, né, Debona, mudando, a gente sabe quanto tempo leva para isso dar uma resposta. O Luiz Castro, na coletiva, ele evitou de colocar um prazo. Ele diz, trabalho com seres humanos, é difícil fazer essa projeção, mas o Grêmio acredita que o start vai ser dado nos próximos jogos, principalmente com a chegada desses 2 novos reforços. Importante, sobre o lateral direito, o Paulo Henrique, o Grêmio fez a sondagem, né, foi oferecido, o Grêmio ligou pro Vasco da Gama, o Vasco pediu 6 milhões de euros, só que o Grêmio não tem dinheiro. Nesse momento, diria que a tendência é que o Grêmio não apresente nenhum nome para lateral direita nessa janela de transferências. Porque não tem dinheiro em caixa para fazer uma aquisição, a não ser que pinte um negócio de ocasião nos últimos dias da janela, ou trocando algum atleta, ou um jogador vindo por empréstimo, com investimento baixíssimo, mas hoje o Grêmio não tem dinheiro para buscar um lateral direito, pelo que eu busquei de informações.